Tá fácil. Miqueias capítulo 7 é o último capítulo, versos 18 a 20, meus irmãos, abordando esse tema maravilhoso, a misericórdia de Deus. Capítulo 7, verso 18, leia na sua Bíblia. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Vamos ler todos juntos esse texto, bem forte, a igreja toda? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, quando nós olhamos para a misericórdia de Deus, vamos perceber que ela permeia toda a Escritura. Por toda a Bíblia, nós vemos a misericórdia de Deus sendo proclamada, sendo dita, sendo anunciada, de todas as formas, de todas as maneiras. E esta misericórdia tem inspirado seus filhos, tem inspirado até mesmo aqueles que nunca obedeceram a Deus verdadeiramente, mas eles são inspirados pelos bons exemplos, por aqueles que Deus toca no coração para fazer a diferença aonde estão. E pensando nesse exemplo, há em um filme, muito obrigado, irmão, em um filme chamado Até o Último Homem, onde um jovem soldado, magrinho, fininho, fraquinho, chamado Desmond Doss, ele resolve ir à guerra, se alista para lutar na batalha, mas ele tem um compromisso consigo por causa de um compromisso que ele havia feito com Deus, nunca colocar as mãos de uma arma. E aquilo era totalmente estranho, como ele iria à guerra sem usar uma arma? Não dava certo, era totalmente impossível, mas ele se alistou, e ele foi, e ele enfrentou as autoridades, e ele foi, e ele mostrou que ele mesmo, sem colocar a mão em uma arma, poderia ser extremamente útil. E após, irmãos, vencer toda esta batalha judicial, ele encontra a resistência dos próprios colegas, que veem nele um sabotador. Porque se ferido, sem usar uma arma, ele iria atrasar o grupo, ele iria prejudicar o grupo. Mas aquele jovem tinha uma certeza de que ele poderia ser útil naquela guerra. E ele vai à guerra. Ele consegue enfrentar mesmo aquela resistência toda, e ele vai àquela guerra. Sobe num grande campo minado, com muitas bombas, e no dia da batalha, há centenas de feridos. A noite chega, o exército recua, mas Desmond Doss permanece ali, lutando para resgatar os feridos que haviam ficado jogados num grande campo. E vai puxando um por um, descendo no desfiladeiro, amarrando a corda e fazendo com que eles descessem naquele grande precipício. Ali eles encontravam guarida e proteção lá embaixo, mas na parte de cima, onde eles estavam, havia dor e sofrimento. E no dia seguinte,
Quando eles veem todos aqueles soldados que foram resgatados ainda com vida, o general pergunta: quem fez isso? E lá estava aquele rapazinho, fininho, fraquinho, dizendo: fui eu. Todo arrebentado, todo quebrado, mas ele estava ali, demonstrando que valia a pena todo o esforço que ele estava fazendo por cada um daqueles que ele pudesse resgatar na guerra. E aquele jovem se tornou um herói. Sua história foi reconhecida e a sua história virou filme. Uma história real, de alguém que, mesmo enfrentando a oposição daqueles que o ridicularizavam, mas ele estava disposto a servir, mesmo quando todo o grupo dizia: você não presta, você é problema, você vai me dar problema. Mas ele estava disposto a servir e ajudar o grupo. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para o Senhor Deus, nós vemos um Deus que inspira os seres humanos a fazer isso. Inspira os seres humanos a crer que mesmo diante das dificuldades, das oposições, vale a pena sim ajudar e cuidar uns dos outros, amar o pecador e se doar em favor dele, mesmo que isso signifique renúncias, lutas e dificuldades, mas é esse o exemplo que Deus deixou para cada um de nós. Esta palavra misericórdia tem a ver com esse ato de você colocar em primeiro lugar o outro e não a si mesmo, de sentir compaixão do outro, de se colocar no lugar do outro, para ajudar ele nas suas limitações e nas suas dificuldades, mesmo que seja um inimigo. Porque quando olhamos o livro de Miqueias, é Deus falando ao povo de Israel, como nação, mostrando aquele povo, mostrando aquela nação, o quanto eles estavam distante do próprio Deus. Muitos comentaristas dizem que Miqueias provavelmente viveu entre o ano 740 e 690. O que isso significa? Que ele viveu antes que o exército da Síria viesse destruir a cidade de Samaria. Antes que aqueles homens maus, no ano 722, viessem para destruir o reino do norte. Ou seja, podemos entender que durante 20 anos, Miqueias estava anunciando a palavra do Senhor, dizendo: convertei-vos a Deus. E quem é que precisava converter-vos a Deus? Quando nós vamos olhar toda a carta que Miqueias escreve, o livro que Miqueias escreve das profecias, nós vamos perceber que 3 grupos principais aqui são colocados. Primeiro, os governantes. Primeiro, a sociedade, aqueles que governavam. Miqueias começa a denunciar o erro, a denunciar a corrupção, a denunciar as faltas graves que eles haviam cometido, envolvendo os próprios juízes, aqueles que deveriam defender a lei de Israel, a lei do Senhor. Não estavam defendendo lei, coisa nenhuma, estavam julgando com objetivos próprios, objetivos escusos, para beneficiar-se a si mesmo, buscando renda, dinheiro e benesses para si mesmo. E um terceiro grupo era o grupo justamente dos sacerdotes, até aqueles que deveriam conduzir o povo aos sacrifícios, à adoração, ao perdão. Esses haviam também se corrompido, esses também haviam se desviado dos caminhos do Senhor, e apenas faziam com interesses próprios, com benefícios próprios, querendo lucrar e querendo levar vantagem naquilo que eles faziam, de tal maneira que a nação estava perdida. Era essa a situação. O texto também vai nos dizer que ele profetizou na época dos profetas Oséias, Amós, Isaías, Jonas. Isaías, sim, avisou o povo que se eles não se convertessem, o Senhor enviaria um grande exército inimigo para
levar a todos daquele lugar. Meus queridos, meus irmãos, toda a carta, todo o livro de Miqueias é um grande alerta para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Mas a conclusão do livro, que é o texto que nós lemos aqui para a nossa meditação, reforça que Deus jamais abandonaria aqueles que se convertessem, que Deus jamais deixaria morrer aqueles que se arrependessem dos seus pecados, pois se eles se arrependessem dos seus pecados, Deus usaria de misericórdia para com eles e apagaria todos os seus pecados. Ou seja, Deus está avisando que está disposto a fazer uma grande transformação na vida do povo. É por isso que o profeta diz, diante da graça de Deus: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. A misericórdia aqui, irmãos, é não dar aquilo que o povo merecia. Nós costumamos fazer essa diferenciação entre graça e misericórdia, né? A misericórdia é Deus não dar aquilo que o povo merece. E o que o povo merecia era a morte, a condenação eterna, o sofrimento. Mas a misericórdia é Deus refrear a punição dele sobre o povo. E a graça de Deus é Deus derramar da bondade, do amor e da justiça para aqueles que também são pecadores. Mas é Deus fortalecer a vida daqueles que servem ao Senhor verdadeiramente. Por isso o tema da nossa mensagem é o Deus de toda misericórdia. E 2 pontos principais nós podemos abordar aqui. O primeiro ponto é que Deus era ofendido em sua santidade. Por quê? Quando falamos de pecado, de corrupção, a gente deve levar isso tão a sério. Porque, irmãos, todo pecado, em última análise, é um pecado contra a santidade de Deus. O pecado que você comete contra alguém, por algum comentário, alguma falha, alguma coisa que você falou, ofendeu a pessoa, pode ter sido para aquela pessoa, mas em última instância é um pecado contra Deus, contra a santidade de Deus e contra a majestade de Deus. De tal maneira que nós precisamos entender que Deus, Ele é ofendido na sua santidade. E o livro de Miqueias vai mostrar como Deus estava sendo constantemente ofendido. Veja capítulo 2. No capítulo 2, versos 1 e 2. Quando ele diz: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Ele está falando de algo que estava generalizado. E aqui nos mostra que eram pessoas que tinham autoridade. Pessoas que diziam: não, aquela casa será minha. E eles tinham poder para tirar a pessoa daquela casa e dizer: esta casa é minha, este campo é meu, esta propriedade agora me pertence. Talvez fazendo uma referência às autoridades da época e às injustiças que eram praticadas, de tal maneira que as pessoas não tinham mais direito à sua propriedade. Acabe também ficou desejoso de uma propriedade, né? E chegou a tramar a morte do dono daquela propriedade para ter aquela propriedade para si, como exemplo de como que as autoridades haviam se pervertido de tal maneira que não mais realizavam a justiça, mas aqueles que deveriam ser justos, pois todos eram servos do Senhor, da nação de Israel, não importava se era um governador, se era um rei, mas eles deveriam zelar pelo patrimônio, pelas leis de Deus. Mas ali havia opressores gananciosos, dispostos a roubar e a matar. Quando pensamos nos profetas, no capítulo 3, veja lá capítulo 3, verso 5.
Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo, e que clamam, paz, paz, quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. O profeta está dizendo, olha esses profetas aí falsos, que quando eles recebem uma ajuda, um dinheiro, eles dizem vai ter paz e prosperidade, e vamos governar, e vamos vencer as batalhas, fazendo com que o povo, a grande massa do povo, estivesse ao lado dos governantes, porque o profeta funcionava como aquele que tinha autoridade para anunciar se tem paz, se não tem paz, se tem prosperidade, se não tem prosperidade. Então controlar um profeta era o objetivo dos gananciosos governantes daquela época, e eles pagavam, subornavam esses profetas para que mentissem. E mesmo quando o inimigo estava se aproximando, os profetas diziam, não, o Senhor nos dará vitória, haverá paz, haverá prosperidade, está tudo muito bem, quando na verdade eles estavam mentindo por causa do dinheiro que recebiam. Se nós olharmos no capítulo 3, versículo 1, esses líderes, olha o que Deus diz aqui, disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Veja o versículo de número 3 do capítulo 7. Capítulo 7, versículo 3. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação e o juiz aceita suborno. Era essa a realidade do povo. O príncipe, o líder, ali naquele momento, estava exigindo a condenação daqueles que eram contra ele, que não estava seguindo a cartilha dele. E o juiz aceitava o suborno e dizia, está condenado. Você vai perecer, você vai ser preso. Até parece que nós estamos falando de alguma realidade que nós conhecemos hoje em dia. Não muda, irmãos. Os tempos mudam. Mas as pessoas continuam os mesmos. E os pecados continuam os mesmos. E como que isso agride a santidade de Deus? Pois veja, os sacerdotes que deveriam conduzir o povo também à adoração. No versículo de número 3, versículo 2 do capítulo 3, volte lá no capítulo 3, quando ele diz, os que aborrecem o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Verso 3, que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos e os repartis como para a panela e como a carne no meio do caldeirão. Ele está fazendo a referência aos sacerdotes que descarnavam os animais para oferecer o sacrifício. Mas o profeta está dizendo ali naquele momento, não, na verdade, estão descarnando o povo, estão acabando com o povo. Aqueles que nada têm, estão arrancando mais e mais deles, fazendo o meu povo sofrer, exigindo mais e mais e mais, e o meu povo está perecendo. É esse o grande alerta que Deus está fazendo, ou seja, a corrupção por todos os lados. Versículo 11 do capítulo 3, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda os encostam ao Senhor, dizendo, não será o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Ou seja, todas as instituições estavam corrompidas, meus queridos. É um cenário desolador, um cenário de tristeza. O que vai acontecer com este povo? A mensagem de Miqueias é que está tudo perdido, está todo mundo vendido, está todo mundo corrompido, todos estão no pecado. Qual a relação disso com os nossos dias? A sociedade hoje está cada vez mais corrompida, corrupta. Os seus valores, os seus ideais, totalmente perdidos.
criando cada vez mais uma cultura pervertida, meus queridos. A própria lei perdeu aquela pompa que tinha, aquela confiança que era transmitida. As pessoas perderam a confiança nas autoridades judiciárias. Os líderes religiosos, parece que em todos os lugares estão causando um escândalo atrás do outro. Quando pensa que não, estoura mais um escândalo, mais um problema. E ficamos perdidos em meio a tudo isso. Mas imagine o que vai acontecer se Deus resolver cobrar desse povo. Se Deus resolver cobrar. Porque quando Deus resolveu cobrar deste povo aqui, Ele trouxe os assírios. Historicamente, terríveis em guerra. Porque eles matavam sem piedade. E aqueles que sobreviveram, eles colocavam anzóis nos seus narizes, passavam o ferro nos seus narizes, e saíam arrastando, puxando com os cavalos, até a nação deles, para servir de escravos. E no lugar traziam outros povos, para habitar naquela região. Foi aí que eles se misturaram, e Samaria se tornou um desagrado para todos os judeus, por causa daquela mistura entre judeus e não judeus, por conta do que os assírios haviam feito naquela terra. O que Deus fará com este povo? O que Deus fará com a nossa sociedade, meus irmãos, se nós não contarmos com a sua graça e com a sua misericórdia? É por isso que nós lemos no final do capítulo uma mensagem de esperança, aquela mensagem que nos fortalece, que nos dá ânimo, que nos diz: não, Deus tem o controle de todas as coisas, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é o grande Deus sobre todas as coisas. Quem, ó Deus, é semelhante a Ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da Tua herança? Esse é o nosso Deus, e que eu gostaria que você pudesse amá-lo de todo o coração. Eu gostaria que você de fato pudesse se colocar na presença do Senhor e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu também tenho ofendido ao Senhor com os meus pecados. Não que agindo da forma como muitos aí estão agindo na sociedade, mas eu deveria buscar mais ao Senhor, eu deveria amar mais ao Senhor. Que você sinta esse desejo, meu querido, de buscar a Deus verdadeiramente no íntimo do seu coração. Mesmo sendo ofendido, Deus não revida para exterminar o povo, pelo contrário, oferece a ele misericórdia, como ele fez com os moradores de Jerusalém. Os assírios não conseguiram invadir Jerusalém. O próprio Deus protegeu aquela cidade diversas vezes. Numa única vez, quando a cidade estava cercada pelo exército de Senaqueribe, e o povo não tinha como lutar contra o inimigo, eram quase 200.000 homens de guerra que vinham contra a cidade, mas numa única noite, Deus derrotou todos aqueles milhares de soldados, e disse para Senaqueribe: aqui não, envia o teu rei de volta, pois nessa cidade ele não pisa. Deus demonstrou diversas vezes a sua graça e a sua misericórdia. Primeiro, Ele tem demonstrado para nós hoje, retendo a sua ira. Como Deus tem retido a sua ira sobre o nosso país, sobre as nossas vidas. Por tudo aquilo que Deus está fazendo, Ele está retendo a sua ira, meus irmãos. Nós vivemos no Brasil, num país livre, num país lindo, num país maravilhoso. Há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, surgiu a chamada Primavera Árabe, que em muitos lugares aí nós estávamos vendo uma revolta de árabes contra as autoridades locais, lá no Oriente. Mas depois percebeu-se que na verdade aquela primavera árabe, na verdade era um inverno árabe.
Porque aquele povo que passou a assumir o lugar, eles perseguiam muito mais os cristãos do que os ditadores que estavam no poder. Eles eram muito mais ferozes. Como exemplo, nós tivemos o Afeganistão ano passado. O ano passado, meus queridos, algo estrondoso aconteceu no Afeganistão. De repente, o exército deles lá, os mais xiitas, os mais conservadores, no sentido realmente negativo da palavra, aqueles que proibiam qualquer manifestação religiosa de outras pessoas, de outras correntes, de repente eles tomaram o poder, levaram até mesmo o maquinário, ou como eu posso dizer, os armamentos dos Estados Unidos. Talvez hoje o Afeganistão tenha mais armas de guerra do que o próprio Brasil. Talvez hoje esse grupo tenha mais poderio naquela região do que o próprio Brasil. Coisas que aconteceram e que agora lá a gente não tem muita notícia. Porque não tem notícia lá. Não tem mais liberdade de você divulgar, das pessoas irem para a igreja, das pessoas manifestarem a sua fé. Vimos como o povo corria no aeroporto, tentando fugir, porque sabiam que se ficassem, seriam mortos se quisessem manifestar a sua fé. Mas Deus tem nos dado um país livre, para manifestarmos a nossa fé, e nós precisamos de fato, de verdade, reconhecer que Deus retém a sua ira. E quando nós olhamos para a Escritura, Ele ofereceu o próprio Filho para nos salvar. Sim, hoje pela manhã nós estudamos com o nosso presbítero Afonso sobre a doutrina da expiação. Essa doutrina que mostra que Cristo Jesus veio para morrer em nosso lugar, para sofrer a condenação que nós deveríamos sofrer. Ele derramou o seu próprio sangue, o sangue que seria nosso. Ele assumiu essa responsabilidade em nosso lugar, para demonstrar claramente que Deus estava perdoando as nossas iniquidades. É isso que Ele fez, é isso que o nosso Salvador fez. E o próprio Deus condenou Jesus na carne, a tal ponto que Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento Deus havia afastado toda a sua glória, todo o seu poder de Jesus, porque Ele estava recebendo no seu espírito, na sua carne, a punição por todos os pecados de todos os eleitos em todas as épocas. Absolutamente de todos, de cada um deles, Cristo estava pagando, sofrendo. Então não foi como Mel Gibson tentou colocar naquele filme Jesus, que Jesus sofreu na carne, ensanguentado, sofrido. Não, o maior sofrimento de Cristo não estava na carne, nas chicotadas, mas na alma, de ter sido afastado completamente de Deus, mesmo que por um pequeno instante, por causa dos nossos pecados, recebendo Ele a justa punição de Deus por todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, até aqueles que nós ainda vamos cometer. Cristo Jesus recebeu na cruz do Calvário com dor, com sofrimento da alma. Mas ali, Deus estava demonstrando a sua grande misericórdia, oferecendo o próprio Filho dele para nos salvar. Ele estava também demonstrando o seu amor para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados, para nos purificar por completo, irmãos, enviando também o seu Espírito ao nosso coração, para que nós tivéssemos uma vida de paz e prosperidade, e tudo que nós temos hoje é resultado da graça e da misericórdia do Senhor. Deus tem amado este povo, Deus tem amado o nosso Brasil, Deus tem amado o povo goiano, o povo rioverdense, esta igreja, todas as igrejas da nossa cidade, Deus tem amado. E é por isso que todos os dias nós acordamos e sabemos: Deus
é maravilhoso, Deus é misericordioso. O que eu vou oferecer para o Senhor hoje? Lembra do filme, para concluir? Desmond Doss agiu conforme aquilo que ele acreditava, porque ele entendia que valia a pena, mesmo quando ele era ridicularizado por ser muito magrinho, né? Ele não teve oportunidade, aquela experiência do Capitão América, de se tornar forte, né? Robusto, aquela coisa toda. Não, ele permaneceu como um ser humano normal, magrinho, raquítico, no exército, lutando sem armas, porque ele acreditava que poderia contribuir com a paz, tendo que lutar contra os inimigos que vinham contra a sua nação, que vinham para destruir a sua família, que vinham para matar o seu povo. Ele poderia contribuir naquela guerra, dando a sua vida para proteger quem ele amava. Sim, foi isso que ele fez, para proteger aquelas pessoas, porque ele amava aquelas pessoas. Portanto, quando ele segue o exemplo de Jesus, oferecendo a si mesmo, por amor ao próximo, ele nos dá o exemplo do que nós devemos fazer também, como Jesus fez, entregando-se na cruz, em favor daqueles que nada lhe dariam, que eram pecadores, que eram falhos. Foi isso que Jesus fez por nós, amando-nos, mesmo quando nós não tínhamos nada para oferecer de bom para Deus, mas Ele fez isso por nós, Ele demonstrou esse amor. Jesus então é a personificação da misericórdia de Deus. Deus entregou o seu próprio Filho para morrer naquela cruz por nós. Mas o mundo hoje, o mundo anda perdido, né? Totalmente perdido. Tem até um filme, lançaram agora no Natal passado, bem no Natal, né? A Netflix lança um filme chamado Não Olhe Para Cima. E esse tema chama atenção, não olhe para cima. É uma crônica, uma hipérbole da realidade, mas qual é essa realidade que ele está comentando aqui? Uma das interpretações, né, são tantas, você consegue pegar aquilo ali e fazer N interpretações, mas o que eu vejo, meus queridos, a mensagem do filme é que as pessoas estão tão atarefadas na futilidade das suas vidas, que elas não conseguem perceber o que de importante está para acontecer, o que realmente é importante. Então, na crítica do filme, um cometa está vindo para destruir a Terra, mas as pessoas estão preocupadas com uma superstar que separou de um cara do rock lá. Isso é o que dá ibope, é as futilidades da vida. As pessoas não estão preocupadas com o que está acontecendo de fato e de verdade, enquanto nós estamos aqui pregando coisa séria, falando de algo sério. Tem muita gente pensando no Facebook, no Instagram, tem muita gente aí nos bares da vida, andando para cima e para baixo, sem direção nenhuma, muitos sofrendo, mas eles não querem compromisso com Deus. Eles acham que a nossa vida aqui é fútil, eles acham que nós aqui estamos perdidos, que nós aqui estamos acabando com a nossa vida, apenas com esse negócio de ir para a igreja, de ler a Bíblia, de orar. Mas, meus queridos, isso reacende a necessidade de nós sermos misericordiosos com este povo. Mesmo que eles não queiram nos ouvir, nós precisamos falar, pois foi isso que Jesus Cristo fez. Mesmo quando nenhuma autoridade judaica queria Jesus em Jerusalém, Jesus estava ali, para se dar em favor deles, de braços abertos, naquela cruz, na cruz do Calvário. Portanto, eu gostaria que você olhasse para Deus, que você olhasse para cima, que você buscasse o Altíssimo, que você clamasse pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, que você voltasse para a sua palavra, que você voltasse para uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de renúncia, de serviço, para que você possa viver na graça e na misericórdia do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, me ajude também a ser misericordioso como Jesus foi misericordioso.
Mesmo que eles não queiram me ouvir, mesmo que eles não queiram o meu exemplo, mesmo que eles não queiram a minha bondade, mesmo que eles não queiram o meu perdão, eu quero amar cada um deles. E esse deles aqui, irmãos, pode ser alguém dentro da sua própria casa, o seu filho. Pode ser o seu esposo, a sua esposa, que ainda não serve ao Senhor. Pode ser o seu avô, a sua avó, o seu tio, a sua sobrinha, o seu sobrinho. Pode ser o seu amigo, quem quer que seja. Ame esta pessoa, viva por ele, para demonstrar o amor de Deus como Jesus fez por nós. Pare de se conformar com a situação da forma que está e viva de fato para Deus, olhando para Jesus. E eu quero te desafiar a se colocar em pé neste momento, em nome de Jesus, para que assim você possa derramar a tua vida, o teu coração na presença do Senhor, e dizer: Deus, incomoda-me, eu preciso olhar para cima, eu preciso amar o Senhor de fato, de verdade, eu preciso buscar a Ti, Senhor, eu preciso clamar ao Senhor pela Tua graça, porque não é fácil. Eles vão rejeitar, eles vão rir da sua cara, eles vão pensar coisas absurdas de você, mas você vai amá-los, você vai continuar pregando, você vai continuar dizendo as verdades da palavra de Deus, você vai continuar discipulando, você vai continuar orando por essas vidas. É isso que você vai fazer, em nome de Jesus.